Bom, a gente está acompanhando imagens ao vivo da chegada do presidente a Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora. O presidente é recebido por diversos apoiadores neste momento e se prepara para partir num passeio de moto, a chamada motociata, as famosas motociatas organizadas pelo presidente. Neste momento ele cumprimenta muitos apoiadores vestindo inclusive a camisa do Brasil, muitos outros apoiadores do lado de fora da grade, isolados, apenas tirando foto, também com muitas bandeiras acenando para o presidente, e do lado de dentro da grade começa a organização então para a partida desse passeio de moto. É enorme também a presença de jornalistas no local fazendo registros do presidente, que nesse momento sobe em algum local, parece que ser nos ombros ou num local físico mesmo. Ele sobe para poder acenar com maior clareza para os apoiadores que o cercam neste momento, nessa manhã. Lembrando que o presidente volta à cidade 4 anos após a facada que ele levou de Adélio Bispo dos Santos. E também Minas Gerais é considerado um dos estados-chave da eleição presidencial. O presidente estava de pé, agora sim foi possível ver em cima de uma moto mesmo para acenar para a população que o recebe em Minas Gerais. O presidente pretendia fazer alianças com o atual governador do estado de Minas, Romeu Zema, mas sinais enviados pelo governante de Minas, por Romeu Zema, fizeram, afinal de contas, Bolsonaro focar na aliança com o senador Carlos Viana, do PL. A gente já gira os nossos comentaristas para entender um pouco melhor os detalhes, os reflexos, as intenções dessa viagem, mas só registrando então, não é, Tiago? Nesse exato momento parece que vai partir a motociata, o passeio com as motos. O presidente já se sentou, ele que vai à frente como motorista, e atrás dele, que parece ser um fotógrafo, fazendo os registros que acompanham o presidente na garupa, já está com o celular posicionado, entrevistando o presidente, que sorri, fala para a câmera do vídeo. Outras motos se posicionam ao lado do presidente para então dar a partida. Os organizadores começam a abrir o caminho justamente para que as motos possam seguir, né, em alta velocidade aí por esse passeio. Uma apoiadora que correu dar um oi pro presidente, agora tirar uma foto, foi afastada por um segurança do presidente. Agora sim, então, foi dada a largada na motociata em Juiz de Fora, Minas Gerais, imagens ao vivo. Neste exato momento, então, o presidente puxa as outras motos que o acompanham para esse passeio. A gente segue acompanhando aí as imagens ao vivo. Olha que impressionante também, mais um outro take, um outro enquadramento que mostra pra gente mais apoiadores em Minas Gerais, muitos com bandeiras do Brasil, muitos com camisa do Brasil, tirando foto, acenando para o presidente Bolsonaro, uma movimentação de veículos no local também. Amanda Klein, essa movimentação trazendo para esse destaque justamente com relação às eleições, ao ex-possível apoio, aliança entre Bolsonaro e Zema. Qual a importância do estado de Minas e desse retorno do presidente ao lugar onde ele foi gravemente ferido no ano da eleição de 2018? Olha, Adriana, antes de responder a sua pergunta, me salta aos olhos o seguinte: são 9h32 da manhã, né? Eu estou trabalhando, vocês estão trabalhando, está todo mundo trabalhando, mas o presidente está em campanha, né? Porque não me consta que a motociata faz parte das funções de um presidente da República. Eu não sei o que isso traz de benefício para a população brasileira, mas ele está aí inflamado, falando com seus apoiadores e depois saindo num passeio de moto em plena sexta-feira, às 9h30 da manhã. Então, sextou para o presidente da República. Isso aqui é um ato de campanha que fique claro durante horário de expediente. Mas, voltando a Minas Gerais, é óbvio, é o segundo maior colégio eleitoral do país, importantíssimo. O ex-presidente Lula está na frente em Minas Gerais, segundo várias pesquisas. A última Quest dessa semana mostra o ex-presidente Lula com folga na frente. Por isso, o presidente Bolsonaro, por isso seria tão importante selar esse apoio, esse compromisso com o governador Romeu Zema, que tem em torno de 45% ou mais das intenções de voto, tem até possibilidade de vencer no primeiro turno. Seu opositor é o principal, né, o Alexandre Calil, que aparece em segundo lugar, tem o apoio do ex-presidente Lula, e por isso até o presidente Bolsonaro manteve a candidatura, né, terá o palanque, terá um candidato em Minas, que é o Carlos Viana, que segue num distante terceiro ou quarto lugar. Então, você tem em Minas Gerais um colégio eleitoral importante e você tem todo o caráter simbólico dessa visita num momento em que há uma discussão sobre violência política no país, justamente por conta do atentado, do assassinato de um militante petista no fim de semana passado por
um apoiador do presidente Bolsonaro, né? Um militante bolsonarista, ao que tudo indica, por uma motivação política. E o presidente Bolsonaro foi justamente um dos primeiros alvos, né? Acho que o primeiro grande alvo dessa violência política foi a Marielle Franco. Faz 4 anos a morte da vereadora do Rio de Janeiro, e até hoje não houve uma resposta sobre os mandantes do crime. A investigação não conseguiu chegar a essa resposta. E depois, em 2018, a gente teve a facada justamente em Juiz de Fora. Por isso mesmo, ele vai depois visitar a Santa Casa. Tem todo um caráter simbólico nessa semana em que ele tenta sair das cordas, o presidente Bolsonaro, depois de sofrer, de ser alvejado aí por muitas críticas por estimular comportamentos como esse, comportamentos extremistas, com base num discurso de ódio, de violência, de beligerância na política, um discurso sempre muito belicoso, que pode levar a comportamentos extremistas de uma franja, obviamente, da sociedade, como teve esse militante bolsonarista na semana passada. Então, tem todo esse caráter simbólico no momento que é sensível, nesse sentido, para o presidente da República. Roberto Mota Amanda lembra da questão da segurança e desta vez ele volta a Juiz de Fora, já como presidente da República e com todo o staff de segurança da presidência da República, não é, Mota? Isso, eu começo o meu comentário repetindo as palavras iniciais da Amanda. Salta aos olhos, são 9 horas da manhã de uma sexta-feira e olha como as ruas de Juiz de Fora estão cheias de gente que foi lá de graça. Ninguém foi ali receber porque recebeu dinheiro ou porque teve uma promessa de uma vantagem qualquer no governo. O presidente é um fenômeno político e eleitoral, ele tem um discurso direto, ele fala com o homem comum. O resultado disso é uma mobilização inédita no Brasil. Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi tanta gente se mobilizar para apoiar um presidente e, o mais impressionante, apoiar um governo. As ruas foram tomadas por bandeiras do Brasil. Meus amigos, isso é um fenômeno inédito na América Latina. Eu desafio vocês a encontrarem algum outro país na América Latina onde isso esteja acontecendo. No Peru, na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, as ruas foram tomadas e são controladas pelos movimentos de esquerda radical, pelos movimentos que promovem a violência. No Brasil, as imagens estão aí. As ruas são das famílias, dos idosos, das crianças, da bandeira nacional. Qual é a reação da oposição a isso? É uma demonização do presidente. A oposição quer negar a realidade. A oposição quer que você olhe essas cenas que a gente acabou de ver aqui e dizer que isso é discurso de ódio, isso é incitação à violência, isso é fascismo. Ora, isso é comportamento extremista. Nós acabamos de ouvir isso aqui, agora há poucos segundos. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo. É cancelamento, é ofensa, é falsa acusação de crime. É um ativismo judicial tão escancarado que nós chegamos ao ponto de uma juíza proibir a exibição da bandeira nacional. Olha, o desespero é tão grande, mas tão grande, que a esquerda foi buscar o seu candidato presidencial numa cela de presídio. Eu acho que a Amanda quer rebater o Mota mais uma vez. Deixa eu só trazer um dado, Amanda, rapidinho, uma pesquisa do Instituto Paraná, que é bem recente, sobre o governo em Minas Gerais. 61% não sabem ou não responderam em quem votar na pesquisa. Aí o Romeu Zema aparece com 19,6%, o Calil com 9,4% e o jornalista Carlos Viana, apoiado pelo presidente, com 1,6%. Amanda. Essa é a pesquisa espontânea, né, Adriana? Eu recebi essa pesquisa hoje de manhã, essa é a pesquisa espontânea, quando o eleitor não recebe aquela lista de candidatos. Quando ele recebe, que é a pesquisa estimulada, aí sim, 45% respondem que votam em Romeu Zema e 27% em Alexandre Calil. E agora o Carlos Viana, que é o candidato dará palanque aí para o presidente Bolsonaro, aparece aqui com 6,4%. E 7% não sabe. Para responder rapidamente ao Mota, ele, enfim, dourou um pouco essa pílula, né? Não sei, ele botou algumas palavras, por exemplo, fascismo, eu nem pronunciei essa palavra, mas ele falou como se eu tivesse dito, mas também, de novo, vocês podem sempre assistir o programa no YouTube para ver se na minha primeira fala eu fiz referência a isso, não. Ou não, eu usei a palavra extremista, né? Extremista em relação a uma franja da sociedade, a militantes que têm um comportamento extremista,
porque são incentivados por um discurso martelado, um discurso sempre de violência, que fala em guerra, que estamos numa guerra, numa luta do bem contra o mal, né, de ataque a minorias, de ataque à imprensa, de ataque a adversários políticos transformados em inimigos, de ataque às instituições, de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Aí o telespectador que quiser, o ouvinte que quiser, também pode ir ao YouTube e procurar os discursos do presidente Bolsonaro e ver que ele incentiva isso reiteradamente. Não nesse momento, claro, ele está andando de moto de novo, são 9h30 da manhã, está todo mundo trabalhando, mas ele está passeando de moto por Juiz de Fora. A gente não sabe o que isso pode trazer em termos de benefício ou se essa é uma função do presidente da República. Se é a primeira vez que a gente descobre, porque eu acho que ele é o único que passeia de moto semana sim, semana não. Isso é um ato de campanha, quando ele devia estar trabalhando. Roberto Malta, você também quer rebater, Amanda? Sim, não, eu só queria esclarecer. Eu não disse que a Amanda usou a palavra fascismo de forma nenhuma. Ela usou a expressão comportamento extremista. E eu só pedi aos nossos espectadores, infelizmente os ouvintes não vão poder, porque não tem imagem, mas os nossos espectadores estão vendo aqui na televisão as imagens do extremismo, da incitação à violência. Ora, qualquer brasileiro que participou de qualquer manifestação neste país de 2013 para cá sabe quais são as manifestações que se caracterizam pelo extremismo, pela violência, pela quebra de ônibus, pela depredação. O Brasil viu isso até 2013, 2014. Depois, as ruas foram ocupadas pela população brasileira pacífica, ordeira, com bandeiras do Brasil, cantando o hino nacional, com famílias. Talvez a Amanda não saiba disso, porque ela não foi a nenhuma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Eu encorajo ela aí. Eu sei que a Amanda é uma pessoa inteligente, aberta ao conflito de opiniões. Faz parte do nosso papel aqui buscar a verdade, né? Se existe um discurso que está em conflito com a realidade que está diante dos nossos olhos, é nossa obrigação explicar o que está acontecendo. Ô Mota, a gente é de reconhecer, realmente, daí eu passo para a Amanda também, queria saber se o Mota concorda com a Amanda com relação ao horário e o dia da semana. O presidente estaria em campanha fazendo esse passeio, o presidente que está emendando quase que uma viagem atrás da outra para falar com apoiadores, era horário do presidente estar trabalhando como presidente em exercício também, ou não há problema nenhum nesse passeio, nessa viagem, nesse horário, a sexta-feira? Adriana, aí tem três coisas. Primeiro, é lógico que o papel de um presidente em exercício que é candidato a uma eleição se confunde, né? O papel do presidente em exercício se confunde com o papel do candidato. Isso sempre acontece. Segundo, eu sempre tenho dito aqui, e isso vale para todos os candidatos, que eu acho absurdas, ridículas essas limitações da legislação eleitoral. Quanto mais tempo os políticos tiverem para falar sobre as suas ideias, para falar sobre as suas propostas, melhor para o eleitor que consegue julgar. O terceiro aspecto é o seguinte: não vamos ter dois pesos e duas medidas, né? A gente viu aquele ato lá do PT, na qual a Daniela Mercury deu aquela declaração, acabamos de ver que aparentemente ela não vai ser punida por aquilo, o PT não vai ser punido por aquilo, o candidato do PT não vai ser punido por aquilo. Vimos o comício de Diadema, aquilo foi um comício. Eu convido de novo aos espectadores, assistam os vídeos, assistam os discursos, inclusive discurso com apologia explícita a um crime, a uma tentativa de homicídio. Como é que se pode ignorar aquilo e sentir indignação com o que a gente está vendo aqui, o presidente participando de uma manifestação pacífica, de um passeio pela cidade de Juiz de Fora? Então, eu acho que a gente tem que ter um peso e uma medida só. E Amanda, só para fechar com você, lembrando que na semana que vem começa o período das convenções, em que os candidatos serão realmente confirmados, e aí em agosto o início da campanha propriamente dita. Thiago, só para fechar esse assunto, eu acho que, além de eleição, o buraco é mais embaixo, tem a ver com o trabalho, né? É sexta-feira, 9h30 da manhã, não é hora de fazer motociata, esteja em período de campanha ou não, pré-campanha ou não, mesmo se isso fosse no ano passado, essas motociatas vêm acontecendo há bastante tempo. Se ele quer passear de moto, reserve isso para o fim de semana, como fazem todos os brasileiros. 9h30 da manhã é horário de trabalho, ele está sendo pago com dinheiro do pagador de impostos. Vocês preferem esse termo essa expressão do que contribuinte? Então, pagador de impostos é o nosso dinheiro que está pagando para o presidente da República andar de moto. E é óbvio que ele tem uma vantagem eleitoral, ele é mais competitivo, porque ele tem a máquina na mão,
né, acabou de aprovar uma PEC para dar mais de 40 bilhões de reais direto aqui no bolso do consumidor, o que obviamente constitui numa vantagem indevida, mais uma vantagem competitiva, uma burla, uma fraude à lei eleitoral, mas que foi aprovada, inclusive com a anuência da oposição, tem mais 40 bilhões de reais para dar para os consumidores, para o trabalhador, e ainda anda de moto às 9h30 da manhã. E isso também é pago com o nosso dinheiro, todo esse deslocamento do presidente da República. Ele devia estar trabalhando, esse é o ponto, em qualquer período, campanha ou não campanha. Mas está aí. E quanto a participar de passeatas, manifestações, eu de fato não participo de nenhuma passeata, de nenhuma manifestação do espectro político, porque eu sou jornalista, não sou militante, não sou política, então acho que cada um tem que ter aqui tem que seguir a sua atividade. Portanto, eu cumpro a minha e não participo de nenhum tipo de manifestação. Agora, se a gente quiser, de fato, saber a expressão do povo, da maioria da população brasileira com legitimidade, então a gente precisa esperar o dia 2 de outubro e aceitar o resultado das urnas, em vez de ficar lançando dúvidas sobre o processo eleitoral. A gente tem que aceitar esse resultado, qualquer que seja ele, independentemente do vencedor. Eu sei que eu vou aceitar, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Simone Tebet, Ciro Gomes, André Janones, quem quer que seja eleito, terá que ser o presidente empossado em janeiro.